Boa noite, boa noite, boa noite. Como diz a Verônica, conferiu se tem espaço? Tem, conferi. Muito bom. Verônica, boa noite, seja bem-vinda. Caros internautas que estão nos acompanhando agora nessa quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 7º, Programações Abençoadas. Opa, tá chegando no 200. Encontro 196. Encontro 196. E como preparação do ambiente, nós estamos lendo o livro do Carlos Pastorino e ajustamos, também está lá com a lição 196. A Mirinha tem um compromisso familiar, se ela conseguir chegar a tempo, assume aí uma parte do trabalho. Se não conseguir, a Verônica e eu tocamos o barco juntos com vocês. Lembrem-se, o Aloysio fica bravo comigo que eu como esse si, né? É o vende, né? Vende, é vende-se. Lembrem-se. Muito bem. Lembrando o Aloysio aí, lembrem-se que a pessoa mais importante nesse projeto é você. Verônica, Mirinha e eu temos o hábito regular da leitura espírita, de ouvirmos palestra espírita, de fazermos palestra espírita, e a gente aprende muito trabalhando em grupo, porque a Verônica pega uma interpretação que eu não tinha pego, a Mirinha pega uma interpretação que a Verônica não tinha levado em consideração. O grupo de estudos é essa maravilha. Prepara a sua água, porque esse trabalho nosso, como a espiritualidade amiga disse, pode ser considerado como mais um culto do Evangelho no lar. E se você só faz esse, entra no recursos.feac.org, lá tem várias janelas para você clicar. Tem uma que você clica, você baixa gratuitamente o folheto da Federação Espírita Brasileira. Nós fizemos uma feaquizada nele, para poder divulgar gratuitamente. Você pode fazer. Mas, Falcone, eu moro sozinho, eu moro com outras pessoas e não tem ninguém na casa que quer fazer comigo. Faça sozinho. Eu era o único espírita na família Falcone. Tinha a tia Dirce. Tia Dirce também, casada com o meu tio, Rubim, irmão do meu pai. Tia emprestada, como a gente fala no interior. Ela também era espírita. Ela dirigiu durante muitos anos na Cabana Espírita Abel Gomes, em Astolfo Dutra, nos domingos à noite, o grupo espírita Anita Borella. Ela era, tanto que ela colocou nome na filha caçula nela de Anita. Mas eu estou contando história. Vamos trabalhar. Ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas. É isso que eu queria dizer. Divulga, compartilha. Não gostou? Verônica, Mirinha, Falcone, vocês falaram demais, falou de menos, né? O beija-flor está batendo a asa muito rápido, cadê o beija-flor que na outra não tem? Então, tenham liberdade à vontade. E se algum dia quiserem participar conosco, é só avisar, eu abro mais uma tela, uma janela aqui nessa tela, e você entra lendo, você lê, a gente comenta, a gente lê, você comenta, tranquilamente, sem, como diz o americano, no stress. Então, Verônica, você faz a leitura, eu faço a prece e no final a gente inverte. Tá bom? Boa noite, queridos internautas. Então, vamos iniciar os trabalhos da noite, fazendo a leitura número 196 do livro Minutos de Sabedoria. Você que tem a felicidade de ver seus netinhos tão lindos, repare que eles têm os olhos fixos em você, tomando-o como exemplo e modelo do que diz e faz. Conte a eles histórias bonitas, de fundo moral, e desperte em suas alminhas o amor à virtude e ao trabalho. Mas, sobretudo, saiba dar-lhes a maior lição que terão em sua vida, seu próprio exemplo de trabalho e honradez. Muito bom, muito bom. Depois da prece tem uma novidade para você, para todo mundo. Vamos lá. Amigo Jesus, espiritualidade amiga, bons espíritos que nos assistem e protegem, que nos acompanham nessa jornada estudando a obra de Manuel Filomeno de Miranda, estamos em agradecimento por mais um encontro. Estamos chegando ao encontro número 200, daqui a pouco chegamos lá. Quem sabe ainda nesse mês de dezembro, ou no princípio de novembro, ou no princípio de dezembro.
Abençoe o nosso Manel Filomeno de Miranda, toda a equipe da Colônia Redenção. Abençoe o nosso Divaldo, todos os companheiros que fazem parte do corpo de trabalhadores voluntários da Mansão do Caminho. Abençoe a nossa FEAC e a todos os trabalhadores dos diversos departamentos. Abençoa, Jesus, os internautas que estão acompanhando conosco na noite de hoje, aqueles que já acompanharam esse projeto, os que venham a acompanhar, aqueles que não podendo assistir ao vivo aqui com a gente e a cores, assistam depois. Agradecemos por tudo e por todo, por cada gota de água que bebemos, por cada grama de alimento sólido, líquido, rogando bênçãos de paz em favor de todas as criaturas do planeta Terra, encarnadas e desencarnadas, principalmente para aqueles que estão vivendo naquelas regiões onde a guerra, o tiroteio, as explosões têm acontecido com muita frequência. Dando graças a esse Deus de amor e bondade, rogando as bênçãos de Maria Santíssima em favor de tudo e de todos, iniciamos a nossa jornada dessa noite abençoada de quinta-feira. Que assim seja. Muito bem. Qual que foi o mote principal da mensagem do Pastorino hoje? Cuida dos Para os netos. Eu tenho 3 filhos. A Alice com 12 anos, o Armandinho com 37 e a Meli Gabriele com 39. Vai fazer 40 em agosto. O Armandinho e a Meli até hoje não casaram, não falaram em filhos. Então eu tenho vários netos adotivos. Como assim? Tenho o Alex Setime, mora na Austrália. Tem 1 filho e 3 filhas. 4 netos. O Alex Setime, meu filho adotivo, meu e da Cátia, nessa encarnação. Temos o Lourenço com 3. 3 e 4, 7. Agora tem o Pedro Paulo com 1. Todos 3 filhos adotivos. Lourenço mais Pedro Paulo, Alex foram filhos meus em outras reencarnações. Isso é muito interessante, né? 8 filhos, 8 netos. Muito bem. Agora você não sabe de uma coisa. Morra de inveja. Eu vou ser o quê? Bisavô. Você vai ser o quê, Verônica? Estou perguntando. Bisavô. Bisavô. O segundo filho do Lourenço, Francisco, está grávido. A namorada está grávida. Então, eu vou comemorar os meus 71 anos bisavô. Ó, estou rindo até as orelhas, como diz o Vamos ver como é que vai ficar isso. Mas vamos parar de conversa fiada e vamos trabalhar, porque o tempo urge, como dizia aquele personagem lá, e a Sapucaí é grande. Você lembra disso, Verônica? Lembro. Naquele tempo que nós estávamos encarnados lá na Terra. Mas você quer fazer uma recapitulação para nós do capítulo anterior? Recapitulação do capítulo. Acho que eu pisei na bola linguisticamente falando. Tranquilo. No capítulo anterior, o 6º, o Manuel Filomeno de Miranda, ele nos descreve uma reunião mediúnica, em que o algoz do sacerdote Mauro foi levado para o mundo espiritual, em desdobramento, junto com o Mauro, né, para esclarecimentos. E o espírito se encontra ali muito agressivo, ele não aceita as ponderações do esclarecedor, que naquela oportunidade era o irmão Felipe, e ali se trava um diálogo com o objetivo de quê? De despertar aquele espírito para uma nova realidade. E após aquela comunicação, ele é retirado dali, outras comunicações aconteceram, e o Filomeno aproveita para descrever o ambiente espiritual daquela reunião, onde um número expressivo de espíritos foram tratados. E no final dessa reunião é proferida uma bonita prece, uma prece de estímulo ao bem e também de agradecimento por eles estarem ali participando daquela tarefa que foi tão bem sucedida naquele momento. Muito bom, é isso mesmo, tá? Lembre-se de preparar a sua água, a minha água está aqui. Eu falei com a Verônica, não é uísque nem guaraná não, tá? É que eu comi demais na última refeição, então, como dizia minha avó, eu estou meio empadrinhado. Eu coloquei aqui uma tintura da nossa flora brasileira, que melhora a função do fígado e da vesícula.
para ajudar na digestão, como diz o povo da roça. Vamos trabalhar, então. Concluídos os trabalhos mediúnicos, capítulo 7, programações abençoadas, concluídos os trabalhos mediúnicos da tal reunião que a Verônica acabou de descrever, e afastados os membros encarnados do grupo da instituição, rumando aos seus lares, continuamos os espíritos desencarnados em febril atividade espiritual junto àqueles que haviam sido atendidos, mas cuja terapia deveria ser mais apurada. Alguns seriam transferidos para a esfera de ação no mundo espiritual. Outros ficariam alojados nas instalações da casa espírita. Diversos seriam liberados a fim de elegerem o melhor caminho a seguir, respeitando-se a liberdade de escolha de cada qual. Experimentaram a claridade que deslumbra. Agora seria necessário deixar-se penetrar pela luz, a beneficiar-se largamente dos seus recursos preciosos. Aos primeiros minutos da madrugada, o irmão Anacleto convidou-nos, a mim, Filomeno e a Dilermando, que para arrumarmos a casa paroquial, a fim de trazermos Mauro a reflexões através do desdobramento do sono, o que não foi muito difícil. O seu estado de ânimo em quebrantamento facilitou-nos o recurso especializado e adormecido, o corpo estava cansado, a mente esgotada. Conduzimos-lo ao recinto onde se operara a reunião mediúnica. Agora o corpo está lá na casa paroquial e eles levando ele para lá. De imediato, seguimos o mentor na direção do lar da professora Eutímia, a nobre diretora do educandário onde Mauro lecionava. A senhora permanecia acabrunhada, com a mente em torvelinho. Lembra do Shakespeare? To be or not to be? Ser ou não ser? O que eu faço? O que eu não faço? Ela está lá com os conflitos dela. Se eu estivesse no lugar dela, se a Verônica estivesse, provavelmente também estaríamos de cabelo em pé. Muito delicada a situação. E aquela hora da noite, embora ela tivesse tomado o medicamento calmante para poder dormir, e não disse nada ao marido do que tinha acontecido, evitando uma precipitação de uma conduta, ela não conseguia dormir. Ela despertava com frequência muito assustada, e nesses momentos ela recorria à oração, conforme os padrões dos seus conceitos religiosos. Então, mostrando para a gente que ela era uma pessoa muito religiosa. E a oração, e aí ele vai falar, oração não tem cor. A oração da religião tal é melhor do que a oração da religião X. Negativo. Aquilo que é feito com uma unção religiosa, com o coração e com o sentimento, ela chega onde ela tem que chegar, né? E aí ela tinha uma família bem constituída, ela era uma mãe devotada, tinha 2 crianças, uma menininha e um menino, e o esposo era também um homem muito sério, voltado para as questões espirituais da religião, então ele também era uma pessoa religiosa. Então, Filomeno diz que pode afirmar que aquele lar dessa professora era um lar constituído em bases cristãs, sem excentricidade dos comportamentos mundanos da atualidade, em que o vazio existencial e a vulgaridade têm primazia nos relacionamentos que deveriam ser afetivos. Então, eles conseguem, apesar de todo um contexto externo de uma sociedade que anda aí se arrastando, né, que ele conseguiu manter um equilíbrio, uma harmonia muito grande naquele lar. E esse grupo, então, entra nesse lar, e ali eles encontram alguns espíritos amigos que também estavam em companhia daquelas pessoas, tinham vinculações afetuosas com aquela família. E ali tudo transpirava paz e bem-estar, num clima de muita harmonia, o que é bastante raro, mais uma vez ele cita, né, nas famílias contemporâneas e nos seus ninhos domésticos. Isso aqui é interessante pelo seguinte, não existem espíritos só na casa de espíritas. Não. Os espíritos estão em todos os lares. Ou existem espíritos amigos, mentores, guardiões, anjos da guarda. Então, aonde tem essa conexão? E outros espíritos também inferiores. A gente já percebeu isso. A diferença dos espíritos que estão em companhia das pessoas, dependendo do padrão vibratório delas. Só lá em Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, está lá a nuvem de testemunho. O nosso o nosso instrutor
adentrou-se na alcova, no quarto, e enquanto o aguardava do lado de fora, em bom diálogo com os novos amigos, após breves minutos, trouxe em desdobramento parcial pelo sono, capítulo 7, questão 400 a 412 do Livro dos Espíritos, trouxe para o ambiente de fora da sala, do quarto, a digna senhora que dormia também em espírito, experienciando um repouso saudável que faria muito bem ao seu organismo vitimado pelos choques pós-traumáticos. Olha só, o corpo está dormindo, desdobrou ela, induziu ela magneticamente para que possa ser conduzida dormindo. Conduzida à casa espírita, onde deveriam ter continuidade os labores de renovação das almas, foi colocada gentilmente sobre um leito improvisado e continuou adormecida. No recanto em que nos encontrávamos também estavam Mauro e sua genitora, a nobre senhora Martina, Dona Eutímia e Jean Michel, que de quando em quando, vivenciando uma forma de pesadelo em espírito, agitava-se. O mentor convidou-nos ao recolhimento da prece. Para que tanta prece, gente? A prece que é o lubrificante do trabalho espiritual. O mentor convidou-nos ao recolhimento pela prece, igualmente assistido pela diretora espiritual do núcleo que nos acolhia. Gente, a oração o dia inteiro, eu vou subir na moto, eu faço prece, eu vou descer da moto, eu faço prece, eu vou entrar na clínica, eu faço prece, eu vou sair da clínica, eu vou entrar em casa, eu vou almoçar. Não é beatice, não. É sintonia. É sintonia. É necessidade de manter um determinado padrão, né? Havia uma psicosfera de paz e de agradecimento a Deus em tão alto padrão que se podia sentir o vibrar dos sentimentos em festa. Porque estava todo mundo ali num intuito, né, de ajuda àquele grupo ali, então isso motivava para que eles estivessem felizes. Então, após aquela oração, o benfeitor Anacleto acercou-se da nobre mestra e convidou o despertamento. Enquanto os outros, quer dizer, Dilermano, Filomeno, fazia a mesma coisa com o padre. E também com o Jean Michel, que também estavam ali. Como se estivesse no corpo físico, ao amanhecer de um dia feliz, a senhora acordou. E como é que ela acordou? Ela acordou tranquila, olha aí, já teve uma preparação anterior, né? Jovial, e claro, surpreendeu-se com aquele grupo que ela via ali. E antes de apresentar alguma interrogação, de fazer alguma pergunta, o mentor foi explicando a ela: estamos reunidos em nome de Jesus, a quem todos amamos e devemos carinhoso respeito, a fim de estudarmos o drama da manhã passada envolvendo o nosso sacerdote Mauro. Não estranhe esse acontecimento, que é mais comum do que se pode parecer, em razão dos fenômenos da vida terem sua causa em programações aqui, na esfera da realidade. Todos estamos envolvidos pelo acontecimento infeliz, cujas consequências puderam ser diminuídas graças à intervenção da misericórdia divina. Já explicando para ela de cara por que ao despertar, ela se depara com aqueles espíritos ali ao redor. Numa sala que ela não conhece, com pessoas que ela não conhece. Os que ela não conhece. Mais lúcida, Dona Eutímia identificou Mauro e teve uma reação previsível de receio. Opa, o que ele está fazendo aqui? O instrutor vigilante acerenou-a, informando que tudo estava sob controle e ela não teria por que temer ou afligir-se. Por sua vez, o sacerdote não se pôde furtar ao constrangimento imposto pela consciência de culpa diante daqueles cuja confiança defraudara. Puxou o tapete. Antes que Jean Michel pudesse intervir ou ser convidado a reflexões, o irmão Anacleto elucidou dirigindo-se diretamente à diretora do educandário. Agora ele vai conversar direto com ela. Com ela. Não teve que explicar que estava numa reunião espírita, numa instituição espírita. Não, é com toda naturalidade. É como se tivesse acontecendo uma reunião no plano físico. E o Jean Michel não estar totalmente desperto também tinha um motivo, né? Mantê-lo ainda dormindo, para que esse diálogo pudesse acontecer de uma maneira mais tranquila também.
Então, o grave é assédio, né? O Anacleto vai explicar para a diretora que aquilo que o Mauro fez à criança realmente foi grave, foi um crime hediondo, considerando-se os fatores e circunstâncias, os valores e compromissos que se encontram em jogo, sem diminuir a responsabilidade pelo gravame. Então, não estão abonando o que ele fez, não estão passando a mão na cabeça dele, não. Mas é justo considerar que o padre, se encontra fora do seu equilíbrio emocional e racional, e que ele está sendo vítima de conflitos hórridos, que são aquelas cenas do passado que ele lembra, e aliado a isso tem ainda a injunção das forças desconexas do mundo espiritual inferior, que o aturdem e o comandam mentalmente, mostrando que ele está sendo envolvido numa teia de situações. Assodado na libido pelo vício mental e pela ação nefasta de um perseguidor espiritual, ele planejava realmente abusar da inocência daquela criança. Felizmente, ele não teve tempo de consumar o programa infeliz e agora se encontra terrivelmente ferido do seu sentimento e aturdido na sua razão, ao considerar a gravidade daquele infame instante que o alucina, o está deixando louco. Fez uma pausa no esclarecimento para que a professora pudesse compreender melhor o que estava acontecendo, né? Muita informação. E ele continua falando. Então, nós nos reunimos aqui com o objetivo de evitar maiores danos à criança ingênua, porque qualquer situação de prejuízo moral também para a escola, assim como para encontrarmos a melhor solução para atender também ao infrator. Então, são várias conexões, várias problemáticas naquela situação que necessitavam de uma solução que pudesse atingir a todos. E ele diz que todo erro pode ser reparado, especialmente antes que se transforme numa tragédia. O nosso amigo já dilacerou os sentimentos de algumas crianças, que soube atrair ao regaço com sagacidade e astúcia, porque ele tinha acesso a elas, né? E com isso objetivava os seus fins ignóbeis. Agora chega o momento de dar a ele uma oportunidade de reparação, através do qual se liberte desse tormento que o vem assediando há muitos anos, desde antes do berço, quer dizer, lá no mundo espiritual, antes dele reencarnar, tendo-se em vista o local onde procedeu no rumo da reencarnação. Essas heranças que ele trouxe, embutidas nos seus sentimentos, elas são odientas. E os laços que o vinculam a esses lugares também são vigorosos. Nada, porém, que não se possa modificar ante o esforço pessoal bem direcionado e a entrega interior ao Pai Criador. Certamente o problema que nos estamos referindo deve tomar um rumo de segurança para que suste futuras consequências mais lamentáveis e perversas. Então, dependendo da solução, poderia ajudar a todos os envolvidos ou prejudicá-los ainda mais. Por isso que nessa hora é muito importante ter esse bom senso. E todo mundo estava ali acompanhando o raciocínio do Anacleto, que estava explicando aquilo tudo para a diretora. No capítulo 7º do livro Céu e Inferno, nós já citamos aqui mais de uma vez, tem as 3 fases da culpa: arrependimento, expiação e reparação. Eles já estão querendo que o padre Mauro comece um processo de reparação com a consciência dele. Ele não está sendo acusado de nada. O mau uso do livre-arbítrio, as situações da corte na Europa, aquelas histórias todas, deu essa situação que está aí, dentre outros fatores. Porque se for mexer, isso aí é a última reencarnação, provavelmente, ou a penúltima, mas se for mexer 3, 4, 5, 6 para trás, tem mais situações delicadas. A senhora Eutímia, a diretora, a pouco e pouco fixou-se nos comentários do mentor e pareceu aliviar-se lentamente da tensão que mantinha em aflição. Ela sabia ajuda, né? De alguém superior a ela. Vibracionalmente, ela estava acompanhando o que ele falava. Ela não esperneou, não arrancou os cabelos, não gritou, eu quero matar. Não. Dando prosseguimento, o sábio amigo expôs: a melhor solução para este momento não deverá ter um caráter punitivo ao infrator que está doente, mas um objetivo reeducador. Lembra Jesus? Deus quer a morte do pecado, não a morte do pecador. Deve ter um objetivo reeducador, a fim de que, consciente da severa situação,
Modifique por completo a existência, dando novo rumo aos passos que devem seguir na direção da felicidade pessoal e da de todos com quem conviva. Nós não estamos preocupados só com a felicidade dele, não, mas de todas as pessoas com quem ele convive. O que adianta a Verônica estar feliz se a família dela em volta está infeliz e ela, tô nem aí, é cada um por si. Não é assim que a banda toca, não. Assim, sugiro que a gentil professora entre em contato com a autoridade religiosa superior, que pode estudar a solução ideal para a ocorrência, narrando os fatos com serenidade e exigindo a transferência do sacerdote sem comentários escabrosos, que sempre fecham a porta à solvência de qualquer problema. Temos que fazer isso. Tomara que a autoridade superior ao sacerdote seja uma autoridade realmente moral. Esperamos que sim. Acredito que o senhor bispo, notificado a respeito da gravidade do comportamento do seu subalterno, saberá como encaminhar a questão à instância superior, se for o caso, ou o equacionará conforme sejam as instruções que tenha de alto clero. Ele tem autonomia para decidir. Facultando tempo para que pudesse ser entendido pela mestra e por todos os circunstantes, aludiu com habilidade e prudência, dando continuidade. E aí foi muito interessante o que ele fala agora, que eles não estavam escondendo o erro. Sabia que aquilo que o Mauro fez estava errado. Não estava sendo conivente com aquilo. Mas ele está doente. E toda enfermidade necessita de quê? De tratamento e não de escarcéu. Porque o escarcéu não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, vai agravar mais ainda a situação, as portas vão fechar para ele vai se sentir dentro de um labirinto, sem encontrar solução e podendo até ter consequências muito mais graves. Então ele vai dizer, o afastamento dele do convívio infantil, impedindo novos contatos com vítimas em potencial, é uma terapia muito eficiente e de grande efeito moral. Então, assim, confiamos na prudência e nos bons ofícios da nossa esclarecida mestra, que ela pudesse, porque ela também estava aturdida, sem saber. Quando dá para ela uma luz ao final do túnel, e uma luz que não vai buscar escândalo, mas sim uma solução para o problema, é claro que ela ia gostar daquilo que ela estava ouvindo, né? Era um direcionamento muito promissor. Quando silenciou, a senhora tinha o quê? Lágrima nos olhos, não escondendo a surpresa e o sofrimento que tudo aquilo ali lhe causava, porque ela estava realmente numa angústia sem saber o que fazer. No entanto, forrada pelos sentimentos da sua fé religiosa, ela podia compreender que ao pecador se deve conceder a bênção da reparação. Antes mesmo... Duas vezes. Antes mesmo da punição impiedosa, que não edifica, às vezes piorando e ultrajando mais o infeliz. Então, quantas oportunidades de se reeducar, de se retratar, são negadas às pessoas justamente por causa disso, por causa de uma punição impiedosa que fecha as portas para essa reparação. Ela levantou-se, impulsionada por um sentimento de fraternidade muito autêntica, acercou-se de Mauro e, tomando-lhe as mãos, falou-lhe que buscaria providências cautelosas conforme as diretrizes que lhe foram oferecidas. Olha que benção, olha que coisa bonita. E ele não pôde se conter, abraçou-a com sincera fraternidade e gratidão, porque ele também estava numa situação sem saber o que seria o futuro dele. Então, quando ela acata essa orientação dos mentores ali, para ele vai ser fácil? Não, não vai, mas é uma saída reeducativa. Não ignoras a extensão do teu erro, e desde há muito vens tentando cicatrizar a chaga moral que te dilacera interiormente, fazendo-te decompor em espírito. Reconheces que se trata de um crime grave, no qual ocultavas as tuas aflições, justificadas pelo que a ti mesmo acontecera na infância. As raízes, porém, desses erros agora sabes que estão no teu passado espiritual, assinalado pelo deboche, pelo desrespeito a outras vidas. Ninguém atinge este patamar de miséria sem que não haja transitado pelos pântanos das paixões sórdidas e asfixiantes. Agora, no entanto, importem-nos os novos rumos que deverás imprimir à tua existência, quer dizer, depende de você.
Necessitas de tratamento especializado e de um expressivo afastamento das suas obrigações sacerdotais. Demorado estudo de ti mesmo e reeducação de hábitos, começando pelos hábitos mentais. Porque muitas vezes não temos coragem de fazer, mas pensamos nos mínimos detalhes. Os desvaneios que vitalizas através das imagens que intercambias sob pseudônimo com outros doentes morais devem ser imediatamente interrompidos, pois que eles trazem uma alta carga de sensações perturbadoras que se te fixam nos painéis da mente, mais te atordoando, mais te excitando. Lembramos as palavras do nosso Mateus: só cai no abismo quem chega perto do abismo. Então, prezado irmão, afasta da beirada do abismo, isso aí desmorona com você. Severas medidas disciplinares deverás impor-te, não é o bispo que vai impor para ele, não. Para que possas reparar as vidas dilaceradas, mediante as que futuramente serão dignificadas. E no fim do livro eu vou contar para vocês onde está o Padre Mauro. Ao despertares, terás uma nítida lembrança, quanto possível, desses acontecimentos de que participas, de modo que um novo programa te será delineado e deverás segui-lo com os olhos postos no amanhã feliz. Quer dizer, você pode ainda na carne reconstruir, reabilitar-se, não vai precisar de esperar uma nova reencarnação, 500 anos. Somente o bem incessante te constituirá refúgio e garantia de saúde moral sobre as bênçãos de Jesus, o herói silencioso de todos os momentos. Pensou bobagem, Falcone? Troca por algo nobre. Falou que não devia? Repara. Montou a parede errado? Desmancha, usa o prumo e segue em frente. Não temas nem te permita novos pesadelos de horror. Minha culpa, minha máxima culpa, eu não presto, eu não valho nada, eu vou para o inferno, Deus tem que acabar comigo. Para de mimimi. Silenciando, foi interrompido pelos gritos e impropérios de Jean Michel, que indagava. Jean Michel está ouvindo. Quer dizer, estão dando toda a atenção para o padre. Ele que aprontou. E eu, como é que... Ele agora vai mostrar. Agora chegou a hora dele. Como? O infeliz não pagará pelos crimes perpetrados? Que justiça é essa? Onde o reto cumprimento aos deveres e das leis? Como é possível acobertar tanta miséria através de artifícios piegas de compaixão e de terapias de mentira? Ele é um criminoso consciente e terá que responder publicamente, porque ele queria o escândalo, né? Pelos desvios que se tem permitido e pelo mal que vem praticando contra a pobre infância. As últimas palavras não escondiam uma alta dose de ironia, falando sobre pobre infância. E o conjunto não ocultava a perfídia, que é uma maneira traiçoeira de falar, de que ele se utilizava. Tem um bolero que chama perfídia, que é muito conhecido. Um tango, é um tango, perfídia. Vamos lá. Que ele se utilizava para gerar conflitos e dúvidas, porque o que ele queria era desestabilizar o padre e aquele momento todo ali, né? Só que ele não sabe que o pessoal que estava ali, de alta envergadura, conseguia contornar a situação, vamos dizer assim. Então, sem perder a serenidade que lhe era habitual, por isso que o Anacleto é mentor, né? Respondeu-lhe com bondade e energia. Surpreende-me com tuas palavras, porque se considerarmos a questão do crime, no caso de discussão, o responsável não é somente aquele que transita no corpo físico, mas também o nosso amigo astuto, que sabe imprecar e proclamar a necessidade de justiça, porque o Jean Michel estava por trás daquilo que o Mauro estava fazendo. A qual justiça te referes? Aquela da cidade do deboche, do paú, do pântano da depravação, onde os seres humanos se tornaram escravos das próprias abjeções? Com que autoridade reclamas justiça, tu que tens sido o execrando comparsa do exausto hospedeiro das tuas vis sensações?
Acreditas que os teus sofismas perturbem a claridade do nosso raciocínio? Quer dizer, você está falando isso e acha que o nosso raciocínio vai ficar nublado? Não vai, não. Engana-se. Porque antes das conjecturas aqui apresentadas, estamos habituados a lidar com vítimas e algozes, com psicopatas aferrados ao sexo em desalinho, desde o período em que nos encontrávamos na Terra. Então, o Anacleto, quando encarnado, já caminhou por essas áreas de pessoas. Logo mais será o momento de dialogarmos contigo, e por enquanto, silencia e ouve. A atitude imediata, enérgica e clara, assumida pelo orientador, fez o perturbador aquietar-se embaraçado. Ele não berrou, ele não levantou o tom de voz, ele foi firme, ele foi enérgico, mas ele foi claro. É assim que deve ser, né? Colocou os pingos nos is. Colocou ele no lugar dele. Não vem que não tem. O nobre Anacleto deixara claro que desde os dias do corpo físico no mundo se houvera dedicado à sexologia, de cuja tarefa se desincumbira com elevada folha de serviços prestados aos enfermos e a outros portadores de distúrbio na área genésica. Por isso mesmo prosseguia afeiçoado ao mistério de atendimento aos infelizes que tombaram nas paixões mais grosseiras do sexo enfermo, havendo sido designado por instância superior para a tarefa na qual nos encontrávamos revestidos. Quer dizer, a diretora da instituição não tinha condições de dar conta do recado? Tranquilamente. Outros teriam mais. Ele é um especialista em assuntos de sexologia. E aí aproveita, já que ele já tem essa bagagem daqui, para trabalhar no mundo espiritual também nessa área. Seu dente cai uma restauração. Você vai procurar um mecânico? Não. Você vai procurar alguém especialista em dente. Não é isso? Seu carro desregula o motor. Você vai procurar o dentista? O melhor dentista de Juiz de Fora? De Minas Gerais? Do Brasil? Não, você vai procurar um mecânico. O mundo espiritual é isso. As equipes trabalham em harmonia. Em harmonia. Na FEAC são 3 diretores. Irmã Clarissa trabalha no setor de desencarnação. Dona Anita Borella no setor de reencarnação. Mateus Fraga no setor de desobsessão, mas todos 3 sabem substituir o outro se necessário, mas cada um tem a sua especialização. Deu para entender? Nada impede do mecânico entender de odontologia, nada impede do dentista entender de mecânica, mas tem coisas que é só um especialista que sabe fazer mais, com mais detalhes, com mais recursos. Os espíritos sabem das suas limitações, respeitam e buscam aprender uns com os outros. É muito interessante isso. Muito mesmo. Dando prosseguimento às instruções, volveu a dona Eutímia e explicou. Em face da magnitude do evento infeliz, é de bom alvite que no primeiro momento a dedicada diretora elucide ao esposo a ocorrência e com ele busque um contato com sua eminência, o senhor bispo, pondo-o a par de tudo, de modo que se possam tomar providências sem as escabrosas contribuições da mídia que se compraz no lixo das misérias humanas. Infelizmente, a profissão de repórter não é brincadeira. Quer dizer, ele é obrigado pela direção do jornal ou do canal de televisão a fazer determinadas entrevistas. Faz parte da bagagem dele. É certo que há uma outra mídia honesta que narra os fatos conforme acontece, divulgando-os e esclarecendo as pessoas, o que nem sempre acontece com a correção que seria necessária, antes exaltando o mal, sem erradicar ou apresentar saudáveis soluções para ele. Ok, o dente caiu. Só quebra que o dente quebrou. A restauração caiu. Só cai restauração de quem tem restauração. Só quebra dente quem tem dente. Então, todos nós, dentre vós, o que estiver livre de pecado, atire primeiro. Não, comigo nunca vai. Aqui, ó. Não, meus dentes são de chumbo não, de titânio. Não, vai nessa, um caroço de azeitona. Você vai ver o estrago que faz. Porque silenciasse, como percebendo que a nobre senhora teria algumas interrogações, algumas dúvidas, o mentor aquietou-se um pouco, facultando que ela fizesse alguma pergunta. Então ela faz.
Perante as leis de Deus, um sacerdote que jura ser fiel à verdade, trabalhar pelo bem da comunidade, ser pastor de ovelhas que se lhe entregam confiantes e defrauda o compromisso através da conduta execrável, ficará impune? Não são pecados mortais os atos infames que o padre Mauro vem praticando com a insistência? E as suas vítimas, como ficarão? Com a mesma sinceridade, o benfeitor respondeu: ninguém foge das leis de Deus, que vigem em toda parte, que estão escritas na consciência de todos nós. O nosso irmão não fugirá de si mesmo. Aliás, ele nem está fugindo, né? Porque o que está atordoando ele é justamente essa consciência de que aquilo que ele fez não é certo. Das cenas escabrosas que se permitiu, do remorso que o dominará por largo período. Isso, porém, somente sucederá mais tarde, quando desperto e disposto ao resgate, começar o período de refazimento, a reparação. A punição divina ao pecado mortal nunca se faz de maneira destrutiva do pecador, mas de forma que o edifique, convidando-o a reparar todos os danos perpetrados mediante ações dignificantes e restauradoras do equilíbrio. Por isso mesmo, é-nos a todos muito difícil o julgamento correto, por desconhecimento das causas profundas e a modesta percepção de todo no acontecimento, que somente a consciência cósmica penetra, mas ninguém se libera da culpa sem padecer os efeitos danosos e cruéis. Porque, inclusive, o que ela viu naquela situação dele ali foi a ponta do iceberg. Ela não sabe todo o contexto em que aquelas coisas vêm acontecendo. A influência que ele tem, o problema que ele teve com o pai, as outras reencarnações, esses atavismos que ele vem, ela não sabe de nada, ela só viu aquele momento e aquela cena. Nesse encontro agora está sendo esclarecido tantas coisas para ela poder entender o contexto em que aquela criatura precisa de uma ajuda. Tem uma frase de Joana de Ângeles, procurei, achei aqui, ó. Diz o seguinte: o bem que em vistas retornará como felicidade que não esperas. Joana de Ângeles, deixa eu ver em qual livro dela que está isso. Quer ver aqui, ó? Tan, 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 tan. Tchim, 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 tchim. Otimismo, no livro Otimismo de Joana de Ângeles. Tá? Ela fala sobre isso. Tem uma outra frase dela que diz assim: todo bem que você faz te inunda de luz e apaga trevas com que sintonizá-las. Na natureza nada se perde, nada se cria, dizia um amigo meu, Lavoisier. Interrompeu a explicação por um pouco a fim de nos permitir assimilar o seu conteúdo profundo e continuou, porque as frases deles são cirúrgicas. Então não é só a diretora que tem que prestar atenção, não. O Filomeno também tem que prestar atenção. Pelo que nos é dado perceber, a renovação de Mauro já começou. A partir do instante em que se deu conta da própria loucura, ele já levou o choque. Por sua vez, a misericórdia do Pai, em nome de sua justiça, facultar-lhe-á um longo período de isolamento, possivelmente em uma clínica, onde se irá ajustar aos padrões do comportamento saudável, inspirando-o a cuidar de crianças enfermas, portadoras de alienações mentais e distúrbios nervosos, assim assistindo-as, socorrendo-as, amando-as, sendo repudiado, maltratado e agredido. As entidades perversas que as obsediarem, sabendo do passado do sacerdote, do então futuro devotado benfeitor, agirão agressivamente tentando desanimá-lo, provocando para que se afaste do bem-fazer e tombe novamente nos escuros abismos da loucura. Nestes momentos, porém, luzirá o amor do Pai, inspirando-o através de bons espíritos que o assistam e que o protejam, a prosseguir. E sua mãezinha desencarnada, que o vem ajudando ao sair do fosso, ser-lhe-á anjo da guarda, insistindo pela sua renovação e felicidade. Igualmente não faltarão outros recursos, porque o bem é a coroa da vida e jamais segue a sós sem amparo na retaguarda, com atração na vanguarda. As criancinhas danificadas emocionalmente receberão de igual modo
o melhor conforto moral e espiritual, em vez de, após o escândalo, receber poupudas indenizações expostas ao ridículo, aos conflitos públicos e ao escárnio daqueles mesmos que aplaudem as eclosões das cenas estúpidas e escabrosas. Aprisioná-lo em um cárcere infecto, colocá-lo entre bandidos outros que poderão assassiná-lo, como vem ocorrendo no mundo de maneira alguma fará deter a eclosão dos episódios de pedofilia que se multiplicam em razão do deboche que desgoverna as criaturas. Quando alguém é lançado num presídio, numa cadeia, numa penitenciária, sobre a alcunha da pedofilia, ele passa por situações dolorosíssimas na mão dos demais companheiros de cárcere e, às vezes, é levado à loucura e à morte. Tá? Então, antes estimularão outros enfermos a serem mais hábeis, a investirem no turismo sexual em grande voga, que rende fortunas incalculáveis aos seus exploradores e aos veículos de informação que os divulgam com dubiedade, sem o caráter sério de deter o fluxo destruidor. Novamente fez pausa. Adentrando-se pelo futuro da programação que trazia em mente, sob os auspícios de venerandos mensageiros da luz, concluiu. Quer dizer, ele também, o mentor aí, o alfa do grupo, ele está sob a mente, sob os auspícios de venerandos mensageiros da luz. São vários degraus na escala evolutiva. Por isso que ele tem uma perspectiva do que vai acontecer no futuro com o Mauro. Quer dizer, ela ainda nem foi falar com o bispo, mas ele já está dando spoiler de onde que ele vai e o que vai acontecer para mostrar para ela que essa atitude agora de conversar com o bispo e evitar o escândalo, pelos meios de comunicação, tudo isso, vai ajudá-lo lá na frente a reparar aquilo que ele está fazendo agora. E caso o caminho seja outro... Ele está enxergando lá na frente a probabilidade. Aquela história de quem está em cima do... É o livro que comecei o estudo dele a semana passada, domingo agora, é o primeiro capítulo. Tempo de Deus. O tempo de Deus para Anacleto, né? Como é que é o nome do espírito? Anacleto mesmo. Anacleto. O tempo é tanto nome de mentor na cabeça que tem hora que eu fico obsediado. O tempo de Deus para ele é diferente do tempo de Deus para o Padre Mauro, é diferente do tempo de Deus para o Falcone, do tempo de Deus para você. Cada um tem o tempo de Deus, é esse aí. Chegará o dia em... Agora sou eu ou você? Não, sou eu. Chegará o dia em que a perversidade desaparecerá da Terra. E a escabrosidade das almas será substituída pela compaixão e pelo sentimento de amor com respeito pela vida. E aí alguém pode até pensar assim, mas quando que vai acontecer isso? Gente, o quando a gente não sabe, mas que vai. Que isso faz parte de um planejamento, de um progresso da humanidade. Quando cada um de nós já nos modificarmos, consequentemente a humanidade toda modifica também. Ninguém passará por mim enquanto não pagar o último cetil. Para quem? Para Jesus? Não. Para própria? Para a gente mesmo. A Verônica não sabe que eu roubei um lápis dela, mas eu sei. Toda vez que eu pego no lápis, eu penso, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar uma caixa de lápis e vou mandar um motoboy entregar na casa da Verônica sem parar um motoboy na rua e mandar entregar. Ele não vai saber quem sou eu. Eu reparei, né? Reparado tá, mas limpo ainda não estou, não. Vou ter que reconstruir um monte de hábitos, porque quem rouba um lápis, quem rouba um real, quem rouba um milhão. Como é que é o negócio? Mas quem rouba quem rouba um roubou, não interessa quanto, né? Quem rouba um lápis, da Verônica eu roubei um lápis, da Mirinha nem vou contar o que eu roubei. Era cadeia. Então, nesse dia, onde será substituído nesses descabros aí pela compaixão, certamente não vai ser imediato, não vai ser agora, as ocorrências abomináveis estarão nas páginas da história, como pertencentes ao período de brutalidade e primitivismo da criatura humana, qual ocorre com inúmeros fenômenos do passado, que a gente também abre o livro de história, nossa, isso já aconteceu já, né? Nós já vivemos ali. Então, o que a gente está vivenciando no presente
lá no futuro também vai ficar marcado nas páginas dos livros de história. Mas até chegar esse momento, a todos nos cabe as atitudes de ajuda e de compreensão, de energia e de bondade, reeducando quem? Os calcetas, os que estão em desequilíbrio, e atendendo as vítimas, de forma que o equilíbrio moral predomine nos arraiais da sociedade terrestre. O nosso irmão enfermo vai transitar longo percurso de recuperação e de reconquista de si mesmo. Ajudemo-lo antes que o destruamos, considerando que a vida são bênçãos e que todo aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Lembrando as palavras de Jesus, lá no caso da mulher adúltera, que está em João, capítulo 8, versículo 7. Todos nos encontrávamos emocionados. A lógica, a temperança, a sabedoria do benfeitor levavam-nos a reflexões interiores muito profundas, quando analisamos o que fizéramos e como nos encontrávamos ante o infinito de possibilidades edificantes que nos aguardavam. A dona Eutímia anuiu, concordou completamente com o que o benfeitor estava falando, e naquele momento ela se apresentava serena e quase feliz. Que alívio, que a cruz caiu nas costas dela, virou de isopor. Nesse momento, o benfeitor dirigiu-se a Jean-Michel, que se apresentava aturdido antes do que acabara de ouvir. Ele devia estar pensando assim: eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo, vão perdoar, gente amado. Desde quando perderam o discernimento e tombaram no abismo do ódio, da perversão moral e da criminalidade, não tiveram ensejo de reflexionar em torno da vida, da sua grandeza, dos objetivos essenciais ao crescimento para Deus, que é inevitável. Dava-se conta neste momento do engodo, da mentira que se permitia e da ilusão que buscara transformar em realidade eterna, ludibriando os códigos divinos. Quase atoleimado ouviu o irmão Anacleto falar que agora tudo que ele tinha, na verdade, é um castelo de... Desabou. É tudo fantasia. Ele estava num processo de auto-obsessão. Quanto a ti, querido irmão, o amanhã sorri 1000 dádivas de felicidades. Chegou o momento de te reabilitares também da carga odienta e do sofrimento bestial em que nada te ajuda, antes mais te alucina. Da situação de vítima da hediondez te tornaste comparsa e fomentador de novas misérias contra a humanidade. Hipnotizado pelo prazer selvagem, já perdeste os rumos dos teus nefandos objetivos que eram de perseguição, tombando nas malhas das redes de misérias que tecestes, tornando-te vítima de ti mesmo e dos teus planos diabólicos. Lembra que o Mateus fala? Perdido na confusão de si mesmo. Agora desperta, ó tu que dormes. Agora despertas para nova vida, para vida nova, para novos compromissos. Ouve, Jesus te chama para a felicidade e não te podes negar ao ensejo especial. Renascerás na carne oportunamente, chagado e aflito, com os estigmas que cravastes nos tecidos sutis do espírito, através do teu corpo intermediário, hoje deformado e em dilacerações. Já imprimistes no teu futuro uma infância limitada por anomalias mentais e físicas de vária natureza, na qual te demorarás por mais ou menos 10 de anos tormentosos, visitado, vez que outra, pelos teus companheiros do antro de depravação, que te explorarão as energias, mais afligindo-te. Neste exílio libertador, terás como benfeitor e companheiro pela senda dos espinhos o nosso Mauro, que te recolherá na casa de caridade que erguerá oportunamente em distante recanto do Brasil, em cuja oportunidade vos amareis, ajudando-vos reciprocamente. Confia em Deus, que é teu Pai, Pai de todos nós, e liberta-te de ti mesmo, desse comportamento infeliz que te desnaturou. Quanto possível estaremos contigo, e outros benfeitores nunca se apartarão, ajudando-te na desincumbência do dever. Ninguém está sozinho.
Ai, estou abandonado, meus guias me abandonaram, Deus esqueceu de mim, Jesus virou as costas para mim. Para de falar bobagem, Falcone. Como dizia minha avó, bate na boca. A avó falava assim, bate na boca, menino, para de falar bobagem. E as anomalias que ele vai vir nessa próxima reencarnação, foi ele mesmo que buscou. Ação e reação. Postiga dizia, quem fala o que não deve é como alguém que está cuspindo para cima. Quem faz o que não deve é como alguém que está cuspindo para cima. A cusparada vai voltar na sua cara, Falcone. Ah, mas eu não lembro. Foi em outra reencarnação. Eu não lembro. O esquecimento da dívida não libera o réu da sentença. O infeliz encolheu-se, como se desejasse ocultar as formas degeneradas, e prorrompeu em pranto volumoso, desesperador, quase convulsionante. Foi então que o Mauro, reassumindo a personalidade de Madame X, a antiga dama, lasciva e pervertida nos dias do Império Napoleônico, levantou-se e, telementalizada pelo guia Anacleto, abraçou o sofredor, dizendo-lhe em lágrimas. Olha só, a personalidade voltou. No passado e no tempo de Deus. Estou apaixonado com o livro. Eu li há tempo, fui reler alguns trechos, está na minha cabeceira para ser relido. Ajuda-me com teu perdão, a fim de que eu te possa ajudar com a minha compaixão, e juntos possamos reabilitar-nos de todo o mal que fizemos, através do bem que possamos fazer. Somos duas aves feridas que tememos voar, receando o tombo no abismo. Olha o abismo aí. Olha o abismo aí. Deus nos dará forças, ajudar-nos a recuperar nossas plumas, para que planemos acima do Pantanal que nos retém afogando-nos. Perdoe-me, por Deus, eu estava louca e venho continuando em alucinação. Não pôde prosseguir porque o verbo ficou estrangulado na garganta túrgida, quer dizer, aquela pressão na garganta, não conseguiu falar. O abraço, porém, que a sua vítima não pôde evitar naquele momento, selava compromissos de acerbas dores para o futuro, todavia abria a via redentora de libertação. Tartamudeando, o espírito infeliz redarguiu: que Deus nos perdoe a ambos, desditosos que somos. Cessados esses momentos de forte emoção, o irmão Anacleto concluiu: retornai aos vossos corpos e recordai-vos deste abençoado sonho no país da realidade. E esse país da realidade, no início do capítulo, ele fala, quando a mestra desperta em desdobramento pelo sono, e ele fala para ela não se assustar, e vai falar desse país da realidade, que é a vida espiritual, dando-vos oportunidades para a conquista da paz. Tomado de profundo sentimento de gratidão, o nobre benfeitor orou, exteriorizando aos céus o reconhecimento profundo de todos nós. E de imediato, os participantes do encontro espiritual foram reconduzidos aos seus lares. Então, o Padre Mauro foi levado, a professora também, com exceção de quem? Do Jean Michel, que seria deslocado para outro lugar, onde seria preparado para a sua futura reencarnação, mediante a qual daria início a uma nova etapa da sua vida. A noite, que estivera recamada de estrelas cravadas no seu dossel de sombras, cedia lugar levemente ao rosto da manhã, que lhe colocava as primeiras claridades do dia, como anunciar novos programas de bênçãos para muitas vidas. Muito bonito mesmo esse capítulo, né? Mesmo. Falando de todas as programações essas abençoadas e de todas essas pessoas envolvidas ali naquela situação. Deus não cochila. Aqueles que te amparam não cochilam. Vamos trabalharmos, vamos encharcar-nos dessas bênçãos todas. Para quê? Para que possamos juntos vencer a nós mesmos. Vencer a nós mesmos. Somente assim conseguiremos avançar. Podemos deixar para a próxima encarnação? A Verônica pode perguntar assim, Falcone, e aquela pendenga sua com o Fred? Fred é um trabalhador da casa, Frederico Furiati. Ô Verônica, cansei do Fred. Vou deixar para resolver esse assunto na próxima encarnação. Não aguento o Fred mais não. Cuidado, Falcone.
A recomendação não é do Espiritismo, não, é de Jesus. Jesus. É do Espiritismo, porque o Espiritismo é Jesus que volta, rediviu. Reconcilia-te, se o Fred se tornou seu adversário, seja por responsabilidade sua ou dele, ou de ambos, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está com ele a caminho. Deixar essa pendenga sua com o Fred para a semana que vem. O dia que o Fred tiver vergonha na cara e vier me pedir perdão, eu perdoo ele. Agora eu estou condicionando o meu perdão a um comportamento de outra pessoa. Lê o livro, cadê? Está aqui, ó. Lê aqui, ó. Perdão gera saúde. A último sábado de outubro, deixa eu conferir aqui na folhinha, como dizia o pessoal antigo. Foi a semana passada agora. Foi, cadê outubro? Foi dia 26 de outubro. Vai lá no YouTube da FEAC, youtube.com/FEACnet. Eu fiz a palestra que eu fiz no lançamento deste livro no Cine Teatro Central, em 2014, quando esse livro foi lançado. Certo? Vai lá, assiste lá para você ver. Eu disse, condicionar o meu perdão ao comportamento da outra pessoa não é perdão. É querer ensinar a Deus, querer ensinar a missa ao padre, querer ensinar ao dentista a restaurar dente, ao mecânico consertar carro. Pensa nisso. Então, o perdão é bom para quem dá o perdão, não para quem recebe. É bom para quem recebe também, mas é muito mais importante para quem dá o perdão. Então, eu convido vocês, vou fazer isso, reler esse capítulo com bastante atenção, antes de lermos, de estudarmos o próximo capítulo. Qual que é o próximo capítulo, Verônica? Atendimento fraterno. Atendimento fraterno. Atendimento fraterno. A mostrar como é que acontece. Atendimento fraterno, Mirinha faz atendimento fraterno, o Bonjour faz atendimento fraterno, o Fernando Emílio faz atendimento fraterno. A equipe FEAC é assim, a tarefa é minha, só eu que posso fazer. Não, Kátia e eu fizemos durante muitos anos, porque outros companheiros estavam em outras tarefas, se preparando também para atividades futuras. Mas na FEAC ninguém é dono. A biblioteca é minha, a livraria é minha. Não, roda na mão de todo mundo, porque, como eu digo sempre, eu não sou daqui. Eu estou aqui de passagem. Então, se o Falcone desencarnar, quando a Kátia desencarnou, muitas pessoas falaram. Não foi uma, nem duas, nem três. A FEAC vai cair, a FEAC vai fechar. Porque a Kátia que era o trator que puxava a FEAC. Todo mundo trabalhava, não era só a Kátia que trabalhava. Mas ela é que era o mentor, o eixo encarnado da FEAC. Fernando Emílio e eu trabalhávamos o dia inteiro no consultório. A Verônica tinha as tarefas dela de professora. A Mirinha tinha as tarefas dela na área de setor dela. E a Kátia tinha maior disponibilidade de tempo. Ela fazia, ela tinha os produtos, Kátia fazia pães integrais, tinha receitas deliciosas, trabalhava com shiatsu, trabalhava com PNL, trabalhava com meditação, como professora de yoga, mas ela dedicava a FEAC uma cota de tempo muito grande. A Kátia desencarna de repente. Então, a boca miúda era a FEAC que vai acabar. Nós dobramos o trabalho. Então, enquanto a Verônica ficar encarnada e tiver condições físicas, emocionais, dedica. Enquanto o Falcone, dedica. Enquanto a Mirinha, dedica. Enquanto você, na instituição que você elabora, dedica. Ninguém é insubstituível. Mas enquanto pudermos fazer a nossa parte, fazermos diferença, deixarmos de ser manada para sermos trabalhadores no bem. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Quanta gente aposenta no movimento espírita? Fulano, você sumiu da FEAC. Não, já chega, trabalhei 30 anos na mediunidade. Chega, agora deixa eu aproveitar a minha vida com coisa que o médium não aproveita a vida dele. Com coisa que o trabalhador espírita é que nem escravo amarrado no tronco. Não. E aí quando chega do lado de lá, o que eles falam? Devia ter trabalhado mais. Isso é muito comum. Arrependimento. Se arrependimento matasse. Tinha muita gente que já estava.
há muito tempo. É isso? Então, fica aí o nosso agradecimento. Começamos no mês de novembro, mês de responsabilidade, passamos pelo finados, tem outro feriado aí pela frente, e a FEAC continua com as suas tarefas, com tudo mais. Daqui a pouco dezembro chega e a gente vai em frente. Não podemos parar. Parou, enferruja. Enferruja. Cabeça vazia, oficina das trevas. Ferramenta que não trabalha, enferruja. Oremos pelo Divaldo, oremos pelo Filomeno, oremos pela instituição que você frequenta, oremos para os nossos encontros. Ainda tem muito livro pela frente para a gente estudar. E na hora que chegar no primeiro, nós vamos sentar nós três e pensar o que nós vamos fazer. Tem hora que eu tenho vontade, sabe de quê, Verônica? De recomeçar tudo de novo. Um momento emocional. É verdade. Vamos fazer outros comentários, vamos ter acontecido muito. É. Então, eu falar assim, mas eu li isso aqui já, vou botar isso aí agora. Suas palavras finais, então, Verônica. Agradecendo aí a companhia do pessoal, o incentivo, as pessoas que têm mandado mensagem, dizendo que estão gostando, que estão aproveitando. O livro é realmente denso, mas é importante a gente tomar conhecimento disso, é importante a gente saber como a gente se portar, como a gente ajudar. O capítulo que vem sobre atendimento fraterno é muito rico de informações. Então, vamos continuar aí juntos, que vale muito a pena. Então, até a próxima quinta-feira. Saudamos fraternalmente a todos os companheiros da FEAC, a equipe da multimídia, ao Chaves e a Jussara, que estão nos bastidores e que colocam no ar, e a todos os frequentadores, as famílias dos assistidos. Oramos pelo movimento espírita no Brasil e no mundo, e sigamos juntos, porque a união faz a força. Como diz o nosso Mateus, juntos e misturados. Misturados. Verônica, eu fiz a prece de abertura, fica por sua responsabilidade a prece final. Então tá bom. Deus Pai, amor, bondade, misericórdia, justiça, com o coração sempre repleto de muita alegria, nós agradecemos pela atual oportunidade reencarnatória, pelos momentos alegres, pelos momentos desafiadores, porque sabemos que tudo isso faz parte do processo de aprendizagem, de evolução e de progresso. Agradecemos ao Filomeno, agradecemos ao Divaldo, por ter trazido para nós informações tão profundas, tão coerentes, tão baseadas no Evangelho do Cristo, para que possamos, no nosso dia a dia, ao olhar para nós ou para um irmão em desequilíbrio, compreender que não é o pecador que necessita de ser eliminado, e sim o pecado que ainda existe. Que tenhamos força, que tenhamos discernimento, que tenhamos lucidez de ver esses pontos frágeis em nós e que possamos corrigi-los, não de um dia para o outro, mas cada dia um pouquinho, e sabendo que essa espiritualidade amiga nos ampara, nos inspira, nos protege, nos intui, que não estamos sós, podemos aumentar a nossa confiança e caminhar cada vez com passos firmes e fortes na direção do Pai. Que Maria Santíssima envolva todo o nosso planeta, que possa distribuir bênçãos para os 4 cantos, onde espíritos carnados e desencarnados necessitam de amor, de compreensão e de revitalização para prosseguir na caminhada evolutiva. Que as luzes do alto ilumine a cada um de nós e nos ampare. Que assim seja. Que assim seja. Agradecendo a presença de cada um de vocês, deixa seu nome, seu comentário, a cidade de onde você está, a instituição que você frequenta. Aqueles que forem assistir a posteriori também façam esse comportamento, para que possamos ter noção de até onde está chegando ou não esse nosso trabalho dos encontros com Manuel Filomeno de Miranda. E vamos divulgar. Quando você dá o joinha, quando você compartilha, quando você deixa um comentário, o algoritmo da plataforma entende que o assunto é pertinente e oferece isso ao maior número de pessoas. Pela companhia, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, fiquem em paz.